Aleluia! Vamos para a terceira aula sobre 4 formas de ver Jesus. Quem é que está a ser abençoado? Ora, nós já conhecemos tão bem este versículo, mas este versículo, eu já vos disse, mexe comigo, mexe com a minha vida, mexe com a minha chamada, mexe com o meu ministério, mexe com a minha própria família. Eu já contei tantas vezes quando, entre 1991 e 1992, perdão, 1990, 1991, assim é que foi, eu vi o meu pai no hospital com um infarto miocárdio, a minha mãe com um esgotamento cerebral, nós completamente, como eu costumo dizer, entregues à bicharada, eu e o meu irmão, porque não tínhamos quem cuidasse de nós. Eu mais novo, ele mais crescido, já trabalhava e tudo, mas foi uma fase muito complicada em que eu pensei muitas vezes em suicídio, pensei muitas vezes em desaparecer, passei anos a imaginar o meu funeral, anos a fio a imaginar a minha morte, como é que eu haveria de fazer as coisas, será que muita gente ia ao cemitério, será que não iam, será que faziam, será que aconteciam, o que é que iam dizer. Muitas das vezes dava-me raiva porque eu via a maldade das pessoas e depois imaginava-os a chorar no meu funeral e eu dizia, e cambada de hipócritas. E em nada isso me fez crescer em Deus ou me fez ser um cristão melhor. E quando eu estive afastado de Deus e o Senhor me trouxe aquelas cassetes empoeiradas deste homem de Deus chamado Samuel Doutorian, ele trouxe este versículo ao meu coração pela boca deste servo de Deus, que ainda hoje é o mote da minha vida. Olhando para Jesus, Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se calhar vamos abrir todos, nunca é demais, pois não? Vamos abrir em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Eu acho que nunca é demais este versículo ler, e você devia de ler, devia de ler, olhando para Jesus, o autor e consumador. Ele é o autor e consumador, ele é o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, aquele que era, que é e que para sempre será. Não há outro igual a ele. Foi ele que tudo começou e é ele que vai terminar e concluir toda a obra, boa ou má. Toda a obra. Autor e consumador da nossa fé. Eu tenho muita fé, você não tem é nada, tem é muita misericórdia de Deus no seu coração e na sua vida. Eu sou um homem de fé, você é um homem pecador que precisa de ter a compaixão de Deus. Precisa de reconhecer as suas limitações e olha que não são pequenas, são bem grandes. Porque vocês não são diferentes de mim. E eu não sou nada, em nada diferente de vocês, igreja. Em nada. Amém? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e a ignomínia, e assentou-se à destra do trono de Deus. E este versículo tem sido o diapasão da minha vida. Porquê? Porque a terceira forma de eu ver Jesus é na sua palavra. Eu vejo Jesus na palavra de Deus. Ainda ontem eu tive aquele momento com Deus, as minhas mãos ferviam todo, eu fervia. Eu fui-me deitar, eu estava cheio de calor, eu dormia toda a noite destapado. Porque era uma presença de Deus à minha volta, era uma unção de Deus. Eu senti, e eu gosto quando isto acontece. Deus chamar-me para ler a Bíblia, Deus chamar-me para eu buscar. Esta semana Deus tem-me acordado de noite para eu estar com Ele. Para Ele se sentar ao meu lado na minha cama. E às vezes nem é para eu orar, às vezes nem é para eu falar. É simplesmente porque nós dizemos, Tu és o Senhor da minha vida. Quantos dizem e podem dizer que Jesus é o Senhor da sua vida? Quantos podem dizer e dizem, à boca cheia e com toda a convicção, que Jesus é o Senhor da sua casa? Então não fique espantado se Ele o acordar às 3 da manhã, porque Ele é o Senhor da sua casa.
Ele é que manda. Ele quer falar connosco e Ele simplesmente acorda-nos para falar connosco. E é tão bom. Pastor, mas às vezes estou cansado e o trabalho é duro. A palavra de Deus que o Senhor nos dá vigor. Ele dá vigor ao que está cansado, Ele dá forças, Ele dá ânimo, Ele nos renova, Ele nos restaura, Ele nos sara, nos limpa, Ele nos redime. Ele sempre, sempre, sempre nos recompensa. É a sua promessa. É a sua promessa, igreja. Diga comigo, é a promessa de Deus. Olha aí, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Lá está, a fé. Qual fé? Se Ele é o autor e consumador da fé. Sabe qual é a minha fé? Eu vou-lhe dizer. A minha fé é esta. Graças te dou pela tua compaixão e misericórdia e perdão, porque é isso que me permite subir a este palco, a este altar, falar a tua palavra. É esta a minha fé. E ninguém a pode abalar. O único que pode abalar a minha fé sou eu mesmo. Nem Satanás pode abalar a minha fé. Você sabia que Satanás não pode abalar a nossa fé? Porque a fé não é nossa. Ele é o autor e consumador. Como é que ele vai abalar uma coisa que não é nossa? E se é dele, como é que Satanás tem a coragem de tocar naquilo que é dele? Quem é o único que pode abalar a minha fé, ou a fé que Deus me dá? Sou eu. Ao dizer-lhe, eu não acredito, Senhor, desculpa, mas eu não acredito. Eu não acho que seja assim tão digno. Eu não sou a geração eleita. Mas ao fazer isso, eu estou a negá-lo. E aí, olha, não sou diferente de Pedro. Há pouco tempo, Deus deu uma palavra ali à presbítera Célia sobre isso. Porquê é que Pedro negou 3 vezes a Jesus? Uma vez eu fiz esta pergunta na escola dominical e um menino disse-me assim, negou 3 porque não se lembrou da 4ª. Porquê é que Pedro negou a Jesus? Não olhando para as vezes que negou. Porquê é que ele negou? Quer saber porquê? Porque está lá escrito que Pedro o seguia de longe. E quando eu sigo a Deus de longe, eu estou à mercê, não da misericórdia de Deus, mas dos ataques impiedosos, da condenação, do pecado e de Satanás. E quando ele negou a 3ª vez e o galo cantou, chorou amargamente porquê? Porque ele lembrou-se que pecou. Não, porque ele lembrou-se que o Senhor o tinha alertado. E o Senhor nos alerta na sua palavra. O que é que lá diz em Pedro? Que o leão anda ao nosso derredor bramando, a ver a quem pode tragar. E a quem é que ele vai tragar? Àqueles que se afastam de Deus. Já reparou que quando o tigre ataca as corças e os veados e aqueles bichos para comer, como é que ele faz? Ele ataca as crias, que é para os grandes fugirem. E se há algum grande que vem proteger as crias, lá vai ele atrás de outro. É assim que Satanás faz. E aproveita sempre aquele que se afasta da manada. Quanto mais longe de Deus, mais à mercê do diabo eu estarei. Pastor, como é que eu não sou destruído? Como é que eu não sou apanhado nessa corrente? É eu aproximar-me de Jesus e da sua palavra. É eu aproximar-me de Jesus e da sua palavra. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador, galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Esta é a minha o meu e o seu prémio. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu o busco, mais Ele me abençoa, mais Ele me recompensa. Nem que seja com misericórdia, eu já fico contente.
Quanto maior a misericórdia de Deus em mim, mais apto estarei para servi-lo. Mais dependente de Deus. Lembra-se do que é que eu ensinei a semana passada aqui na escola bíblica? Cuidado com o quê? Com o líder cristão que não... Cuidado com o líder cristão que não cocheia. Isto está baseado em quem? Jacó, quando ele lutou com Deus. E ele tocou-lhe lá na junta. E diz que cocheava. Ele cocheava fisicamente. Ele cocheava era no interior. O caráter foi vergado. O orgulho foi dobrado. E quem era verdadeiramente o Senhor daquela vida agora? Era Deus. Tanto que o Senhor lhe disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel é o teu nome. E de ti farei uma grande nação. Mas primeiro teve que o vergar, primeiro teve que o dobrar, primeiro teve que o vencer. Cuidado com o cristão, com o líder cristão, que nunca dobrou o seu caráter. Porque esse será sempre difícil de alcançar a misericórdia de Deus e de os outros alcançarem a misericórdia dele. Muito cuidado, igreja. Muito cuidado. Portanto, olhando para Jesus, eu busco a Deus cada vez mais e Ele me abençoa e me recompensa. E quando assim é, eu tenho cada vez maior prazer em me aproximar dEle. E, desculpem, quanto mais próximo dEle, maior é a minha comunhão, maior é a minha intimidade, maior é a minha aproximação, mais próximo viverei eu de Deus e da sua palavra. Olha o que é que diz aqui em Hebreus 10, um capítulo atrás, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, se ele se afastar, se ele largar a palavra, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor tem prazer em nós quando nós vivemos pela fé, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós o buscamos, quando os nossos olhos estão fixos e fitos nele. E isto, meus amores, é a forma que eu tenho, eu e você, de nos protegermos dos enganos, dos erros, do pecado deste mundo, do poder do diabo, que digo-vos que é grande. E agora andem os pregadores a dizer que isto o diabo já está e tal, está resolvido, o diabo está posto no bolso. Não está não, ele anda à solta. E a prova disso é que até no final dos tempos, já nós vamos estar todos lá em cima e ele ainda vai ser solto por mais um tempo. Por isso, temos mesmo que ter muito cuidado. Tenha cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado. Seja sábio, não aos seus olhos, mas sábio aos olhos de Deus. Sábio na palavra, sábio na palavra, sábio no conhecimento e na revelação da palavra. Mas para isso eu tenho que me aproximar de Deus. Eu dou tantas graças a Deus pela revelação que Ele me tem dado. Eu não mereço nada disto. Mas dou graças. Porque Deus não me está a dar uma revelação anátema. Deus está-me a dar a revelação verdadeira, a verdade da sua palavra. Pastor, a minha mãe às vezes diz-me assim, filho, há coisas que tu pregas que eu nunca ouvi. Eu disse-lhe, mãe, tu já ouviste. Se calhar não tens ouvido nos últimos 20 anos, porque infelizmente o homem anda tão entretido com finanças, cura divina e fé, que se esquece das bases. Faz lembrar o outro que quis construir a casa no sótão, o barco no sótão. E já tinha a proa e já tinha tudo feito. Quando se lembrou que já era grande demais para passar pela porta. E então teve que desmanchar o telhado da casa para tirar o barco que estava a fazer no sótão para o completar cá fora. E há muito bom pastor, muito boa igreja, muito bom pregador que faz isso. Como? Nega as suas bases, nega as evidências da palavra, porque o barco é mais bonito do que a casa. Quando você vê um fulano com um barco atrelado na estrada, o que é que você pensa dessa pessoa?
Uma pessoa que tem dinheiro. O barco, mesmo que eu não queira, dá aquela imagem. Esta pessoa deve ter coisa, não é? Mas sabe uma coisa? Eu prefiro a minha casa construída bem na rocha, com os alicerces bem firmes na rocha. E vamos devagarinho construindo, piso após piso, alargando, construindo um telhado forte para suportar as chuvas e suportar os ventos, do que andar a mostrar uma coisa que Deus não me chamou para ter. Deus não me chamou para andar a espalhar barcos. Deus não nos chamou para andar a mostrar riqueza, mostrar coisas fúteis. Deus chamou-nos para salvar os perdidos deste mundo. Deus chamou-nos para levarmos a verdade a este mundo. E ainda que todos se virem contra nós, não tenha medo. E eu digo, igreja, eu já estou farto de dizer isto e vou continuar a dizer. Vai haver uma altura em que vão estar todos em contramão e vamos ser os únicos aí neste sentido. Não tenha medo. Porque Jesus assim o disse. Que no final dos tempos, e se estes não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Cuidado que ninguém vos engane. Mateus 24, não foi o que Jesus nos disse? Que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Porque senão, até os escolhidos, ele enganaria. Cuidado. Então vamos ficar firmes na palavra. Estou-me a lembrar de João capítulo 1. No princípio era o verbo e o verbo... Até vamos ler, vamos lá. Há tanto tempo que não lemos isto, não é? Ah, que maravilha. Esta evidência tem que ser pregada. Esta verdade tem que ser dita e esta aula de escola bíblica não é por acaso. Eu vejo Jesus no meu pastor. Eu vejo Jesus na palavra. Eu vejo Jesus no dia da minha salvação, do meu encontro real com Jesus. E, por fim, eu vejo Jesus em vocês. Vocês não sabiam? Eu vejo Jesus em vocês. Quando eu começo a olhar e comparo aquilo que nós éramos há 1 ano, ou 2 ou 3 atrás e somos hoje, eu vejo Jesus em vocês. E dou tantas glórias a Deus por isso. E sabe qual é? Vamos ler aqui, João 1. Olha aqui, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. É por isso que o mundo não nos compreende. Como é que tu consegues estar sempre a perdoar? Como é que tu consegues? Olha, vai, mete lá no meio deles, vai ver o que é que vai acontecer. É o que me estão sempre a dizer. Às vezes faz lembrar aquela conversa de que eu nunca aprendo a lição. Mas eu estou sempre à procura de ver Jesus nos outros. Eu não sei como é que é com relação a si. Mas eu estou sempre à procura de ver Jesus nos outros. Não é por as pessoas me dizerem eu sou cristão que me prova que é cristão. É as atitudes, as palavras, as ações, a prática da palavra, o temor a Deus. Quando, por exemplo, um colega diz assim um palavrão ao pé de mim, não é que um palavrão seja uma coisa grave, mas dizia o palavrão e depois dizia assim, desculpa, João, o temor, tem medo do João, o João Papão. Não. O devorador. Não. Tem medo de Jesus. Tem temor à palavra que acarreta no meu coração e no seu. Segunda de Coríntios 5:17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo
se fez de novo. E se assim é, se assim for, então nós verdadeiramente vamos ver Jesus nos outros. Eu preciso de ver Jesus nos outros. E você? Posso contar uma história para terminar? Deste grande homem de Deus, Samuel Doutorian. 5 filhos. 4 raparigas e um rapaz. Paulo, exatamente. Que é quem está a seguir o ministério dele agora. E o 5º filho estava prestes a nascer. Ora, como um bom pregador itinerante, ele nunca tinha visto nenhum dos filhos a nascer. Em alguns casos, e algumas de vocês, senhoras, nunca entenderiam isto, ele só viu o filho, ou a filha, neste caso, pela primeira vez. Numa das filhas, já ela tinha 1 ano e tal. E ele sempre desejoso de saber e de ver. E Senhor, será que é agora que eu vou a casa ver a minha filha? E o Senhor dizia-lhe, não, agora vais para ali. E eu tenho tantas histórias dele que você nem acredita os milagres que Deus fez na vida deste homem. Mas este aqui, que está descrito no primeiro livro que ele escreveu, A História da Minha Vida, começa no Calvário. Ele então decide, eu vou voltar a casa para o nascimento do meu 5º filho. Desmarcou campanhas, disse à secretária, não aceitas convite nenhum, eu não vou a lado nenhum. E disse a Deus, Senhor, eu gostava tanto de ver o meu filho. Gostava tanto de ver o nascimento dele. Oh, Senhor, por favor. E naquela noite o Senhor veio ao coração dele e disse-lhe assim, não, Samuel, eu preciso que tu vás ao Chipre. Ai, Senhor, não. Não me leves para o Chipre, eu quero ir. Ele, na altura, já vivia nos Estados Unidos. Eu quero ir ver o meu filho. E Deus disse-lhe, não sou o Senhor da tua vida. És, então vais ao Chipre. Muito contrariado, lá comprou o bilhete para o Chipre. Estava ele não sei onde, eu sei que era uma viagem de 8 ou 9 horas, isto também há muitos anos atrás, de avião, e teria que sobrevoar uma boa parte do Mediterrâneo e a Itália, em direção à Grécia e depois Chipre. E ele estava tão contrariado, entrou no avião zangado, sabe, a dar assim pontapés nas coxias das cadeiras, zangado, pôs a mala e tal. Olhou para a Bíblia que vinha na mão, assim como a minha, grande, toda preta, sem nada escrito. Não vou ler a Bíblia. Pôs a Bíblia na parte de cima e sentou-se, pôs o cinto, estava mesmo aborrecido. Senta-se uma senhora ao lado dele que lhe diz assim, já vi que o senhor é padre, por causa do colorinho clerical que ele usava. E ele disse assim, sou sim senhora, tenho 4 filhas e estou a caminho de ter um 5º. A senhora não lhe dirigiu mais a palavra. Um padre com 5 filhos. Calado, zangado. A hospedeira, quer beber alguma coisa? Não quero nada, deixe-me. A senhora deixe-me estar. Estava tão zangado. O avião levanta voo. Ao fim de 4 horas de voo, perto das 6 da manhã, o motor do lado esquerdo rebenta, explode. E o avião começa a cair. Toda a gente que estava a dormir acordou com o estrondo. Ele não foi exceção. Olhou, era do outro lado, via-se as chamas. E ele pensou, eu não acredito. Não me deixas ir ver o meu filho. E vou morrer dentro de um avião, a caminho de uma coisa que eu nem queria ir fazer. És tão injusto. E disse aquilo, sabe?
Eu sei que vocês já tiveram orações assim para Deus. Não esteja a olhar assim para mim, com aqueles assim, que eu acho que às vezes também faço. Tipo, você já orou assim também? Mas também de certeza que logo vem ao nosso coração arrependimento. Tirou o cinto e imagine, umas gritavam por Maria, outras gritavam por Buda, outros gritavam por Alá, e diz que cada um gritava por seu. E o som era... o avião a cair. Eu agora estou a contar isto como se fosse uma coisa muito calma. Ele tirou o cinto, ajoelhou-se de lado, porque o avião estava em queda, e pediu perdão ao Senhor. Disse: Senhor, perdoa-me. Se eu tiver que morrer, não quero morrer zangado contigo. Deste 4 filhas. Fui tão feliz no meu casamento. Sou tão feliz no ministério. Se eu morrer agora, eu vou feliz. Já trouxe tantas almas para ti, Senhor. Já fiz tanta coisa. Já deixei isto, já deixei aquilo. Se eu tiver que ir agora, que seja feita a tua vontade. E naquele momento, Deus disse-lhe assim: ainda não é, mexe-te. Aquele homem levantou-se, foi à casa de banho, ninguém o queria deixar passar, mas ele empurrou a hospedeira para um lado, empurrou a outra que gritava lá pelo outro, entrou na casa de banho, repreendeu o diabo e disse: Senhor, agora dá-me forças. E ouviam... Portanto, aquilo também não era a pique, te entende? Eles estavam a tentar controlar, só com o motor, o outro a arder. Ele sai da casa de banho, entra na cabine dos lugares e diz assim: quantos querem a salvação neste dia? Eu. Falou de Jesus durante 5, 6 minutos, levou-os todos em oração, hospedeiras, até os pilotos estavam a ouvir o som da sala, da cabine pressurizada, estavam a ouvir tudo lá na zona, pronto, no cockpit, muito obrigado, e confessaram Jesus como Senhor e Salvador, e ele depois disse: e agora vejam a mão do Senhor neste avião. E ele disse: olha, eu falei pela fé, eu não tinha fé nenhuma, eu não sabia o que ia acontecer, se ia aparecer uma mão, um anjo, se o que aconteceu, e de repente o fogo apagou e o motor simplesmente desprendeu-se da asa. Explodiu já na água. Diz que fez um estrondo, uma coisa. Voltaram, aterraram em Itália, de emergência, e diz que as pessoas saíam do avião e diziam: obrigado, você não estava neste avião por acaso. Aquelas pessoas viram Jesus nele. Você é a esperança de alguém que olha para si e que pode ver Jesus nos seus olhos. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé para orarmos. Aleluia. Eu gosto tanto destas histórias. Não. Olha, quero ver em comparação o que este homem de Deus fez com o avião a cair e o Jesse Duplantis fez também com o avião a cair. O outro que estava ao lado estava a rezar a Alá. Não ao Alá. Que horror, meu Deus do céu. Viu ele de Bíblia aberta e disse assim: olhe, você também me pode salvar. E ele disse: não, agora pedes ao Alá. Horrível. Não se faz isto a ninguém. Porque a salvação é para todos. Jesus está em nós. Nós somos a esperança da glória. E as pessoas estão à espera de ver em nós e nos nossos olhos o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aquele sobre o qual as portas do inferno nunca prevalecerão, nem contra a sua igreja. Aleluia. Amém?
Pai, nesta noite, graças te damos por estas aulas, por esta escola bíblica, por esta matéria, por este estudo. Bendito seja o teu nome para sempre. Abre, Senhor, os nossos olhos da mente e do espírito, para que nós possamos compreender qual é a nossa chamada, aquilo que tu tens para cada um de nós, para que nós não percamos tempo com coisas inúteis nem com pessoas inúteis, mas possamos, Senhor, atrair até nós aqueles que precisam de ver em nós Jesus. Ajuda-nos a fortalecermos-nos e ao nosso espírito na tua palavra, para a tua eterna glória. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. E a Jesus toda a honra e toda a glória. Uma grande salva de palmas para Jesus. Amém. Tchau, tchau.